Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que é sempre um prazer trazê-lo aqui, que a gente sabe que é dia de papo bom, né? Não porque ele está aqui, não porque eu estou aqui, é porque realmente a gente toca assuntos que ninguém aborda e são necessários, né? Apesar de serem um número reduzido ou um número seleto de pessoas que se afinam o tipo de informação que a gente leva, nós temos que levar essas informações para as pessoas para as quais reverbera isso em seus seres. Né? E é isso. É das pequenas coisas que serão feitas as grandes coisas. Sempre assim. Né? Cada pedacinho, cada tijolinho constitui uma construção. Construção é constituída de tijolos. Um a um são feitos para colocar para dar aquela majestade, aquela coisa majestosa que é o final de uma obra recém-construída. Então tá aí, deixa eu chamar ele aqui. E aí, brother, como é que você tá? Tô ótimo, Grego. Estamos aqui mais uma vez, né? Tocando em frente aí. E aí, tá tudo bem? O que você Tá, conta? tudo tranquilo, tudo certo. Cento e quanto hoje? Cento e quantos por cento hoje aí? Cento e necessário. Cento e necessário, né? Isso é bom, vamos tocando aí. Que bom que você está bem. E hoje Obrigado. nós estamos aqui para. Daqui a pouco você diz aí, já vou passar a bola para você. Você já se apresenta para quem não o conhece ainda, né? Porque cada semana eu vou recebendo aqui nos comentários do YouTube, quando a gente faz um programa novo. Puxa vida, conheci. Pô, eu devia ter conhecido faz tempo, não sei o quê, e desde que eu conheci, desde que eu assisti não parei mais de assistir. Então isso é bacana. As pessoas são trazidas no momento certo para esses temas que a gente aborda aqui, aí conhecem você, e assim a gente vai seguindo. Daqui a pouco você se apresenta, então. E hoje o tema que se apresentou para a gente tocar é a tábua de salvação. Todo mundo já ouviu falar de tábua de salvação, né? E ela tem uma origem também, diz que no passado, ali eu fui até buscar quando o tema se apresentou, eu fui buscar de onde veio essa origem, e era nos antigos naufrágios, né, que as pessoas achavam uma tábua, a tábua flutuava, né, as pessoas seguravam naquela tábua, e aquela tábua era a tábua da salvação, porque boiavam até que alguém conseguia encontrá-los. Mas existem muitas outras coisas que a gente vai abordar hoje, em outros níveis, né, digamos assim. Então, sem mais nada, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui. Você sabe que isso é Obrigado, verdadeiro, né? Grego. Obrigado a você. A turma tem me cobrado muito, muito mesmo ainda. Mas ainda eu digo, calma, nós estamos na fase de profilaxia. Precaução, caldo de galinha, água benta, nunca fizeram mal para ninguém que eu saiba, né? Então, não, né? Todo mundo quer a gente sentado lado a lado aqui no estúdio, tudo, mas eu falo, calma, pessoal. Um dia nós vamos estar juntos de novo, assim, fisicamente. Por enquanto, vamos ainda continuando tomando esses cuidados, né? Porque nós não estamos afastados, né? Exato. Nós estamos juntos conversando no mesmo assunto, então a distância entre eu e você é zero. Zero, E da mesma forma, a distância entre nós dois e quem está nos vendo, nos ouvindo é zero. É como se fosse um auditório, como que era na TV, né? A gente ficava conversando e as cadeiras todos em volta, né? Todo mundo compartilhando, participando, é exatamente a mesma coisa. E agora nós estamos dentro da casa das pessoas, né? Tá vendo? A turma está lá e nós estamos ali. Ó. Exatamente. Então, porque assim, o único conceito de separatividade que existe é no plano físico, né? Assim, é só na distância entre um e outro, né? Acima dessa separatividade de matéria mais densa, né, o que nos aproxima ou nos separa é a similaridade de conteúdo de alma e de espírito. Quando a gente está conversando uma única coisa, uma única tônica, com um único objetivo, simili similibus congregantur. Então, naquele momento, nós somos várias partes que estavam separadas, unificadas em prol de um objetivo, né? de uma força, de uma vitalidade, de uma energia, né? Então não tem distinção nenhuma. E ainda a questão da atemporalidade, né? Não importa que dia a gente tem essa conversa, no dia em que a pessoa, no dia em que você que está nos ouvindo, que você que está nos vendo, você nos vê, você vem participar,
né? Esse é o dia em que está acontecendo. Então você chegou exatamente a tempo de participar da conversa ao vivo. Não importa em que dia você vai participar, ela sempre é ao vivo. Boa. Sempre é ao vivo. Porque o ao vivo, e a expressão até explica, é você vivificar aquilo, né? Você estar perante coisas vivas, né? E mais vivificado, mais vivo do que o assunto em si, do que o egregor, do que o entorno, né? Do que a forma como você que está assistindo agora deixa quando você está prestando atenção, dando utilidade a essa conversa, não tem nada mais vivo que isso. Então, todas as vezes que alguém assistir, todas as vezes que alguém ouvir, é online, ao vivo e presencial. Boa. Muito bom. Bom esclarecimento. Né? E agora diz aí, quem é você? Meu nome é Jorge Antônio Ouro e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose já há um tempo, né? E sou amigo e irmão do grego. O É, que isso muito, aí. o que muito me orgulha e alegra, né? Muito, a recíproca é verdadeira. Então, Jorge, eu queria daí vai, só dar um abraço a todos vocês que daí estão nos vendo ou nos ouvindo e dizer e desejar que se a lei de causalidade os trouxe até esse momento, né, agora, então desejar que seja uma hora de vida bem aproveitada, que seja uma hora de vida bem utilizada e que a gente possa trazer em conjunto, grego, eu e vocês, aspectos que possam ser úteis no dia a dia de cada um de nós todos, né, para que a gente consiga melhor compreender a vida. E também queria aproveitar que hoje e daí dar um abraço especial ao Leonardo, né? Leonardo Faria Jefferson de Souza, e desejar ao Leonardo um trabalho longo, profícuo, saudável, feliz, né? E que a coisa aconteça como tem que acontecer, que os resultados sejam aqueles que devem ser, para a felicidade de todas as pessoas. Então, desejar muita saúde, muita felicidade, sabe, um ambiente fraterno e construtivo para ele. Né? e a gente diz Bijan, não é isso? Pode ser. É que é assim tem que ser. Mas é isso. Jorge, tábua de salvação. Todo mundo tá atrás de uma tábua de salvação, né? Todo mundo diz: se eu conseguir achar isso aqui, vai ser a minha tábua de salvação. Se eu chegar nisso, vai ser minha tábua de salvação. Se eu conseguir aquilo, vai ser minha tábua de salvação. Por quê? Por quê? Por que nós temos esse conceito, a grande maioria de nós, muitas vezes a gente se acostuma com um termo, né? Que a gente tá tão. A gente ouve tanto que às vezes fala sem saber. E você tem uma frase do professor que fala bem sobre isso, né? Quando você fala alguma coisa, você nem sabe o que você está falando, você fala que não tem valor algum, repete pela milésima vez, por favor, eu dou sequência depois. A pronúncia de uma palavra sagrada, seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Então, perfeito. Então, você falou da sagrada, mas toda palavra Toda palavra é tem o sagrada. seu gênio, né? Tem o seu gênio e ela tem Lógico, importância. porque Né? a palavra, o que que ela é? Ela é um conjunto de caracteres. Cada letra, né? Ela representa uma força. O conjunto dessas forças gera a palavra, que pode ser um nome, não importa o que seja. Esse nome, ele representa uma força viva. Não importa qual força, ou um ser humano, ou uma força cósmica, ou um elemento vivo, não importa o que, é uma força viva. E por representar uma coisa viva, ela em si é sagrada. Né? Então toda palavra ela é sagrada por isso, porque ela representa uma coisa que é uma criação universal em movimento. Então, dando sequência, então, por que o ser humano, já abordamos tantas vezes aqui, mas a gente tem que continuar falando, né? Por que o ser humano sempre, ele tem que estar, ele ainda não adquiriu essa consciência que a gente sempre fala aqui, e ele busca sempre uma tábua de salvação, mesmo que seja força de expressão, é alguma coisa externa. Que nem você agarra numa coisa para você se salvar. E essa coisa é externa, nunca é algo interno. Eu nunca vou agarrar a minha própria tábua de salvação, quer dizer, eu aprendi a boiar, ao invés de buscar uma tábua no meio de um oceano,
se aconteceu alguma coisa. Em vez de eu aprender a boiar, eu fico procurando uma tábua, né? É muito mais cômodo. Antes a gente abordar a função da tábua, né? Que é o que Sim, está me ocorrendo agora, né? vamos lá. Seria bom a gente pensar na tábua em si, né? Porque geralmente se você vai encontrar uma tábua de salvação no mar, né? É porque alguém passou um aperto para que a tábua existisse, é porque teve que acontecer um Claro, naufrágio, né? Então a tábua em si, ela já é resultado de um grupo de não conformidade, de um grupo de sofrimento considerável, né? verdade. É, e a tábua em si, às vezes acontece muito isso, né? De a gente desejar uma tábua de salvação, tipo, numa situação e tal, preciso de uma tábua de salvação. E a tábua de salvação pode ser alguém, alguma coisa, uma situação. Só que daí é assim, né? Geralmente o náufrago, ele pega e usa a tábua somente o necessário e depois segue a vida, né? Mas ele não se preocupa com a tábua, né? Então, às vezes, a vida de tábua é muito mais triste do que a vida de náufrago. Porque a gente, então, vai usar a tábua e aí a gente consegue o que queria e vai em frente. E a tábua fica para trás se sentindo usada, né? Então, a vida de tábua é triste pra caramba. É triste pra caramba, né? Por quê? Porque ela é magoada permanentemente. É Né? uma analogia boa. É uma realidade, né? Geralmente as pessoas Claro. usam os outros para determinadas situações, Bem seguem em lembrado, bem frente, colocado. né? E o outro fica com a sensação de ter sido usado, né? E por maior que seja a fraternidade, por maior que seja a paciência, né? Aí isso entristece, por quê? Porque você vê o quão longe, na verdade, aquele que te usou está de ser salvo. Ele te usou por um tempo que você fosse uma tábua de salvação, né? Pegou o que queria, né? Não importa o que seja, e seguiu em frente, né? E aí te deixa com a sensação de tábua que ficou para trás, né? E aí você se entristece porque você vê assim, o quão longe aquele sujeito, aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele ente humano está de sequer compreender o que é ser salvo. Né? Porque o salvo dos salvos, né? Salvar e salvos, ele significa íntegro, inteiro. Né? E se tem alguma coisa que alguém que usa o outro, se tem alguma coisa que esse alguém não é íntegro, porque integridade implica em ética, ética implica em paciência, em fraternidade, em respeito. E se você tem ética, paciência, fraternidade, respeito, amorosidade, você jamais vai usar ninguém de apoio. Nunca vai tratar ninguém como tábua, né? Porque o mundo de tábuas é muito mais triste do que o mundo dos náufragos. Por quê? Porque o náufrago ele usa e segue a vida, e o outro fica. E daí tem uma coisa assim, vamos imaginar aquele rio, né, que eu tenho que atravessar, né? E aí eu preciso de tábua de salvação. E ao invés de eu pegar e andar na lateral do rio para encontrar o lugar onde o rio é mais estreito, onde eu possa talvez atravessar com os próprios pés, né? Porque eu não sei nadar, ou eu esperar para que o rio fique menos turbulento para que eu possa atravessar, ou eu tentar entender por que aquele rio está ali na minha frente, ou então eu vou ficar observando, ver se naquele rio não tem uma ponte, ou então vou perguntar assim, tá, mas essa atividade do meu dia a dia, esse rio que eu tenho que atravessar, ele é mesmo necessário, né? Ou o meu caminho, na verdade, em vez de ser naquela direção, é na direção contrária, e esse rio que eu penso ser um obstáculo, ele na verdade é um aviso, é uma orientação para que eu vá na direção correta. Vamos supor que eu não levo em consideração nada disso, e aí por instinto eu vou na corrida e me jogo no mar revolto, no rio revolto, né? E sabendo que eu não sei para qual margem eu vou, que eu não sei nadar, que eu não vou dar conta da água, né? E eu já pulo pedindo ajuda para Deus, né? Assim, Deus me ajude, né? Para Deus santo, Buda, Maomé, não importa, cada um pede ajuda para quem quiser, né? Ou os orixás, cada um invoca as forças elementais, então, me ajude, me ajude, me ajude. Você já cai na água gritando, né? Sem nem saber o que fazer. Primeiro grande erro, né? Tem que existir o fase por ti que eu te ajudarei. Então, se você já pula na água reclamando, né, que você não tem ajuda, o tipo de tábua que você vai encontrar e o tipo de tronco que você vai encontrar na água para se apoiar, a tábua de salvação que vai se aproximar, é aquela que ouve grito,
E toda tábua de salvação, ela tem duas pernas, né? Toda tábua de salvação, ela é um ente como você, né? E ele vai ouvir aquilo que você está dizendo, caso nele haja um símile. Então, você está num mar revolto, você precisa de uma tábua de salvação, né? E você vocifera contra Deus, contra a natureza, contra a vida, contra a terra, contra os elementos, contra tudo, culpa A, culpa B, culpa C, culpa todo mundo, né? Tal, tal, aquele pandemônio infernal na tua cabeça e tal, assim, e precisa de uma tábua. A tábua que vai atender o chamado é aquela que entende de pandemônio, e ela vem com tanta força quanto, né? Então, geralmente, a tábua, quando ela vem, nesses casos, ela vem em tal velocidade que a primeira coisa que ela faz é ferir, né? Então, você vai se agarrar loucamente à tábua, depois você vai ver, né? E vai pensar, puxa, agarrei loucamente à tábua de salvação, usei por um tempo, atravessei o rio, ou o mar, o que seja, e segui com a vida. Você vai ver, você está todo rasgado, todo lanhado, todo cortado, né? Por quê? Porque a tábua cobrou o seu tributo, porque ela vive de atender só quem grita. Né? E aí você assim, puxa, mas daí aquela tábua, em vez de me ajudar, me deixou cheio de cicatrizes. É que a tábua de salvação, por você não ter parado para verificar de onde é que ela vinha, o que ela era, trocar uma ideia, ter respeito, assim, tábua, obrigado, porque estamos juntos nessa encrenca aqui, vamos ver, né? E aí, se a gente conseguir sair dessa encrenca, pelo menos prometo que eu arrasto você para fora da tempestade também. Né? Então, não houve nada disso, né? E ela te vê como alguém que dificulta o caminho dela, porque qual é o que é, assim, vamos supor que esteja no rio, né? Ou a gente esteja no mar, qual é que é o caminho que a tábua de salvação está fazendo? É o caminho que o vento leva, ou o caminho que a correnteza leva? Significa o seguinte, quando eu vejo alguém como uma tábua de salvação, eu tiro desse alguém a capacidade de ter destino próprio. Por quê? Porque eu estou Perfeito. submetendo a alguma coisa que para mim é contrário. Né? E eu vou e me agarro e eu quero forçar aquela tábua a ir não na direção do destino próprio, mas ir na direção do meu destino. Então eu interrompo o destino de alguém para usar esse alguém temporariamente para os meus objetivos, e tão logo eu os atinja, eu largo esse ente, eu largo essa tábua de salvação novamente ao seu destino, só que daí com um destino completamente alterado. A custa para que eu encontre meu norte é ter tirado alguém do seu próprio norte. Né? Então, Sabe? às vezes, né, o ato de buscar tábuas de salvação todos os dias da vida, né, nas grandes travessias que a gente faz todos os dias na vida, né, na verdade, é criar um mar, né, de tábuas magoadas, né, de tábuas sem destino, um mar de seres que foram usados temporariamente só para o meu bel prazer, só para me ajudar temporariamente. É interessante o que você está falando, porque as pessoas, a gente não dá valor mesmo, generalizando, claro, a gente, os humanos, né? A gente é muito egoísta, porque, por exemplo, se eu preciso desesperadamente de dinheiro para honrar um compromisso, eu não meço esforços, vamos dizer, para conseguir aquele dinheiro. Né? Eu falo, vou lá, Jorge, me empresta dinheiro. Aí então o Jorge me empresta. Quando o Jorge me emprestou, eu resolvi o meu problema. Nossa Senhora. Eu não estou nem aí, vamos dizer, generalizando de novo. Não estou nem aí quando é que eu vou pagar para o Jorge. Eu estou aí porque eu estou aliviado que eu consegui resolver o meu problema. Então, essa questão que você levantou há pouco, que nós estamos falando da tábua, estamos usando a tábua em si, na água e toda essa coisa assim, realmente a gente não sabe que a tábua, a gente nunca lembra que a tábua é um ser vivo, já foi um ser vivo, uma árvore, né? O rumo está lá. A gente não guarda aquela tábua como o nosso troféu, alguma coisa para mostrar para as pessoas, olha, se não fosse esse pedaço de madeira, eu não estava aqui conversando com você. A gente simplesmente esquece e leva a vida adiante. Então, é muito bom você tocar nisso aqui, porque a gente reclama depois e a gente não fica olhando o nosso próprio comportamento. A gente não quer nem saber, a gente é muito egoísta, a gente quer resolver o nosso problema, a gente quer se salvar de alguma forma, e a forma que nos salvou, ela é breve. Eu estou esquecendo no dia seguinte. Até que um dia o Jorge, o Grego, você é meu irmão,
você é meu amigo, mas você lembra que eu te ajudei num momento? Pô, Jorge, Jorge, sabe? Você tá rindo, mas é assim, infelizmente é assim. Devo, não nego, Deus te pague quando puder, né? Perfeito. Então, nós somos assim, então a gente fica buscando tábuas de salvação, a lei, eu chamo sempre de lei, né? A lei nos dá, porque a lei é benevolente, a lei é boa, ela é a lei, dura lex sed lex, né? Uhum. Ela é rigorosa, mas ela sempre está aí para te prover. Não, Depois ela vai. e tem um aspecto muito intrigante, grego, que assim, a gente pensa que daí a tábua de salvação é só assim aquele grande caos que se estabeleceu, eu preciso ir buscar uma ajuda, porque senão vai dar um problema. E a gente não se dá conta que daí, às vezes, né, aquela pessoa, né, aquele ser humano que você encontra no dia a dia, que é do teu convívio, né, e que empresta o ouvido para você, está te servindo como tábua de salvação todos os dias e você não quer saber o que Sim, ele tem para falar. Você quer que ele te ouça. só. Então, não é? Você é um falador profissional, mas você não é um ouvidor. Então, você não desenvolve sequer a empatia, a harmonia, a fraternidade, de aprender a ajudar, de aprender o que acontece assim. Eu preciso que o grego me ouça, né? E daí eu estou tentando conversar contigo e contar. Naquele momento você é minha tábua de salvação, porque eu preciso desabafar e contar para você o que aconteceu. Só que você fica atendendo o telefone, você fica Putz. fazendo alguma coisa, né? Então eu ainda me dou ao luxo, né? Ao luxo de querer que aquele que eu estou usando como tábua de salvação temporária e que eu vou descartar em seguida, tão logo termine o evento, eu ainda me dou ao luxo de querer moldar a tábua aos meus propósitos, Isso aí. né? E aí eu vou e desço a marreta na tábua e critico, puxa, mas sai o grego, pô, a gente vai conversar com o grego, o cara não para de atender telefone, ou o cara não me dá atenção, eu queria conversar, ele disse que tinha um compromisso, tá? Então eu ainda fico criticando, desconstruindo a imagem, por quê? Porque aquele que eu queria que me servisse, não me serviu como eu acho que deveria me servir. Pois Né? é. Então a gente se arvora, né, se arbitra o direito de julgar e moldar todos de acordo com nossas necessidades, como se o mundo inteiro, né, fosse uma grande floresta à espera de ser transformado em tábua de salvação, exatamente sob medida, né, tailor-made, né, sob medida para todas as minhas necessidades do meu dia a dia, né? E depois, não, então, assim, do lado de lá uma grande floresta, aqui está os rios que eu tenho que atravessar todos os dias, e do lado de cá que eu tenho um monte de entulho, né? Daí eu falo assim, ih, floresta, vem tábua, usa tábua, né? Aí, tábua, o teu futuro é ser meu entulho, aí você vai e joga aquelas ajudas que você esqueceu, não sei o que e tal. Só que é o seguinte, né? Esse hábito de usar tábua de salvação e empilhando à margem dos rios, vai chegar um dia que você vai tentar atravessar o rio usando uma tábua, né? E quando você for sair do rio, o amontoado de tábuas que tiver impede de sair, e aí você vai se sentir um afogado, né? Porque você vai contemplar, você vai falar assim, meu Deus, ou meu quem, qualquer um queira chamar, assim, será que eu fiz isso? É minha filha. Assim, meu, será que eu fiz isso? Né? E aí, nesse momento, você vai ver que você não tem para onde ir. Quando você perceber que você usou tanto os outros como tábua de salvação, a ponto de você não ter mais para onde ir, nesse momento pode ser que comece realmente o processo de salvação para você, sem usar ninguém. E você vê que nós estamos falando de um assunto aqui que, não sei que percentual, mas acima de 50%, quem está nos assistindo agora está se identificando com isso. Sendo, Eu, sendo, sendo bem benevolente, 50%, né? É isso, eu tô aqui ouvindo, eu tô aqui conversando e tá servindo para mim muita coisa. Porque eu tenho consciência, ainda bem que eu tenho consciência, porque diz que quem tem consciência do que faz errado já é um grande passo, né? Pelo menos ele sabe que tá. Esse é o passo. Esse é Então, o então, passo. É mesmo que assim,
antes de eu tomar remédio, eu preciso perceber que eu preciso, né? Depois, qual remédio eu vou tomar, aí já é outra história, né? Sim. Agora, enquanto eu me engano, digo assim, eu não preciso disso, eu não sou assim, eu não faço isso, aí você está completamente longe de qualquer direção, completamente longe, né? Então veja, isso aí que nós estamos falando disso aqui que a maioria de nós faz, quer em menor quantidade, em menor frequência, outros em maior frequência. Como dentro desse processo de crescimento, quais seriam os elementos, os condimentos ou as ferramentas, vamos dizer, para a gente começar a ficar mais vigilante e evitar isso? Porque não quer depender de tábuas de salvação, né? A gente quer seguir um caminho onde a gente não necessite pedir ajuda, pedir socorro, porque isso aí, pedir ajuda, pedir socorro, geralmente são em horas difíceis, que a gente precisa de alguma coisa, e ninguém quer precisar de alguma coisa, na verdade. Uhum, Quer ter uma vida, você quer trabalhar, você quer ter o seu recurso, esse recurso prover os seus, você se manter, você fazer o que você quer e ser feliz. É isso aí, né? Felicidade é relativo também. Mas então, na verdade, ninguém que precisa de tábuas. Mas a gente vive arrumando, vive querendo isso, ou vive se agarrando em alguma coisa. Isso é vício, Jorge. O discípulo, que ele tem que abrir mão disso, ele tem que abrir mão dessas tábuas. Ele tem que aprender a atravessar o rio, como você falou, sem depender de tábua nenhuma, ou ele ir num lugar mais raso, ou ele esperar o rio se acalmar, ou no rio mais estreito, sabe? Ou se não sabe nadar, vai aprender a boiar. Então é isso. Como, como ter o clique, vamos dizer, né? A gente poder parar de depender de tábuas de salvação, né? Porque salvação é uma palavra, nossa, tão densa, ela te leva para uma prisão assim de uma série de coisas, né? Você está preso, que eu preciso ser salvo de alguma uhum. forma, né? Então, como se livrar disso, Jorge? Esse é um grande jugo aí da humanidade hoje. Talvez a grande demanda de ajuda que a humanidade tenha, que a humanidade gere nesse momento atual, é pela quantidade de desejos que ela própria gera, né? Então, assim, ela coloca como uma expectativa de vida, como um mundo desejável, como um mundo perfeito, assim, um tal volume de desejos a serem atendidos, né? Que na impossibilidade de atender a todos esses desejos, e esse atender desejo é colocado como se fosse sinônimo de felicidade, então na impossibilidade de eu ter aquela felicidade que eu penso que seja a felicidade adequada para mim, eu passo a pedir ajuda de todas as formas, né? E aí, na menor dificuldade, ao invés de eu pegar e tentar analisar o que está acontecendo, ver os elementos envolvidos, ver se procede aquilo que eu mesmo criei, aquela dificuldade que eu mesmo criei, o que eu faço? Peço ajuda para Deus. Ou antes de pedir ajuda, eu reclamo, né? Então, eu tenho uma situação. Vou tentar achar um culpado para essa situação. A culpa é de quem? A culpa é de A, de B, de C, é de Deus, é da terra, é dos elementos, é do vizinho, é não sei o quê, da família, do pai, da mãe, do pregador, do político, não sei o quê e tal. Sempre, olha, culpado é o que mais tem. Aí parece que o mundo, na verdade, ele é separado em duas classes de seres, né? De um lado só tem um, que sou eu, né? E do outro lado tem os culpados. Todos os outros são culpados por É tudo assim aquilo mesmo. que a vida não me deu, né? Aí é culpado por quê? Porque, não me deu isso, não me deu aquilo e tal e tal. Então, primeira coisa, talvez, para simplificar essa necessidade, essa demanda, né, por ajudas, né, tão intensas que sejam simbolizadas por tábua de salvação, seja o aprender a analisar e a viver o mundo de maneira mais real, mais pacífica, né, e deixar de apontar para os outros. Então, a gente sempre conversa. Você fez alguma coisa que me magoou, né? Profundamente, e eu preciso de que Deus me ajude para que eu esqueça essa mágoa, porque essa mágoa está me consumindo. Tudo bem, tudo bem. Agora, peraí.
Vamos tentar aí desmontar esses fatos para ver se realmente eu preciso de ajuda de Deus para isso, né? E se realmente eu estou tão afogado por causa disso. Primeiro, o que aconteceu? O grego não me deu bom dia. Isso é um fato, não me deu bom dia. Aí o que eu fiz? Eu peguei e gravei na minha alma a tua voz, e quando você disse não, bom dia, você virou o rosto para o outro lado, você virou de costa, você, quer dizer assim, você, entrando no elevador, você pegou e fez de conta que estava lendo, virou de costas para mim, não me deu bom dia, né? E aquilo então estragou meu dia, e como estragou meu dia, daí eu fui dormir incomodado e botei a culpa em você. Então eu vou pegando aquele fato de você estar exercendo o direito de não responder ao meu bom dia, eu faço uma cópia disso em mim e começo a entrelaçar coisas, começo a criar uma coisa tão gigantesca que aquilo é um impeditivo para o meu estado de felicidade. E daí eu digo assim, puxa, Deus me ajude, assim, os anjos, os santos me ajudem, né? Buda me ajude, né? Ao esquecer a mágoa que o grego me causou, e daí eu vou meditar, eu vou fazer ritual, né? Eu vou fazer yoga, eu vou melhorar a alimentação, vou tentar entrar em samadhi, eu vou rezar todos os Pai Nossos e Ave Marias, não sei o quê, todas as crenças, para tentar purificar a minha alma, para eu conseguir ficar em paz, quando a razão do pandemônio foi só o fato de você não ter dado bom dia. Percebe? Aí, então, eu invoco os deuses para resolver questões humanas o tempo inteiro. Daí, o que acontece? Uma humanidade que pede o tempo inteiro, né? Que grita o tempo inteiro, que invoca ajuda o tempo inteiro, para coisas inexplicáveis e um código de linguagem incompreensível. Então, uma humanidade nessas condições, conversando com deuses surdos. Por quê? Porque eles não entendem o que está sendo pedido. Boa. Né? E aí, então, uma humanidade incompreensível pedindo para deuses surdos se transforma em quê? Em uma humanidade revoltada por não ter sido atendida, cada vez mais afogada nas suas autodores, nas suas próprias dores, né? E aí, já que então eu pedi e não me atendeu, entrei em um estado de convulsão. Se eu estou em estado de convulsão, é um estado de revolução, de estar revolto. Então eu preciso o quê? Todo mar revolto tem que ter o quê? Tábua de salvação. Né? E aí, então, eu pedi para Deus, daí não funcionou, então você deu uma vela, eu vou prometer que se ele me ajudar, eu esquecer que o grego não me deu bom dia, eu vou lá ajudar na creche, eu vou ser uma pessoa melhor. Não funciona, então essa religião que eu estou seguindo não serve, porque eu não consegui ficar em paz, então eu vou mudar, você Hare Krishna, você budista, teosofista, você o quê? Gnóstico, você neoplatônico, você Rosa Cruz, maçom, sufi, não importa, você vai mudando, sabe, de caminhos em busca da paz, em busca de transformar cada um desses caminhos assim, na tábua de salvação, quando na verdade você não precisa ser salvo, porque não há o que salvar. Porque você pede assim, Deus me ajude para esquecer tal. Aí Deus fala assim, tá, tudo bem, pediram aí para ajudar, vamos ver assim, mas é só um bom dia que não foi dado. Não, eu vou me ocupar em manter o universo girando. Não vou dar tempo, não tenho tempo para isso. Né? Aí diz, poxa, Deus não me atendeu e tal, porque então Deus não me compreende, porque a vida não me compreende, porque o universo é contra mim, porque eu não sou feliz, porque a minha vida é um mar de lágrimas, porque não sei o que e tal. Eu vou mudar, eu vou acender uma vela, eu vou. Mas, Jorge, você percebe que poucas filosofias elas dizem que você não precisa de tábua de salvação nenhuma. Lógico. É interessante, mas né? é que daí, Poucas. isso é que mantém, vão transformar o termo filosofia, né? Poucas Os, religiões, né? Poucos caminhos, né? Porque desde sim. assim, é o contrário, né? Fala assim, o grego não te deu bom dia? Que dia foi? Foi dia tal. O que está acontecendo? Porque então faz o seguinte, traz toda a tua família aqui, né? Vamos rezar em conjunto, e daí nós vamos criar força, né? E eu vou, em nome de vocês, vou falar com Deus, né? Para que Deus ilumine o grego,
para que o grego amanhã dê bom dia. Aí, então você vai e reza loucamente e tal, e aquela interface vai lá falar em teu nome para Deus, né? Para que Deus te ilumine, daí amanhã eu te encontro de novo no elevador, né? E na esperança assim, puxa, agora o cara foi falar em meu nome para Deus, Deus iluminou, deu um assoprão no grego, né? E aí o grego, então, hoje, fala assim, bom dia, grego. Esse Deus não serve, esse Deus não serve, eu vou para outro Deus. Aí não Pronto. deu, não, então agora eu vou conseguir poderes, porque eu preciso chegar em um estado de samadhi, uma contemplação, porque eu preciso ficar em paz, né? E eu vou e pratico, então, todas as etapas da yoga de Patanjali para chegar e atingir o samadhi, faço ritual e meditação e acendo incenso, não sei o que e tal, e uso roupa branca, xadrez, azul, não importa qual é a cor, tudo, né? E me preparo porque eu sei que semana que vem eu vou encontrar com você de novo no prédio, né? E eu chego ali assim, quase um homem santo, eu tenho certeza que eu sou um homem santo, né? E eu vou abençoando os pássaros, não sei o que e tal, aquele enlevo, né? E eu entro no elevador e eu falo assim, bom dia, grego. Aí sai para mim, Esse cara olha não tá para bom você, da cabeça, não. pô, cheirou o negócio, bebeu um negócio estranho e tal. Daí toda aquela minha filosofia desaba e eu penso assim, miserável, né? Me preparei e quase entrei em samadhi para você me responder bom dia e o universo não ajudou para que você me respondesse. Né? O que que eu vou fazer agora? Então vou adquirir poderes, vou obrigar o grego a me dizer bom dia. De repente, a minha vida inteira gira em função de você não me dar bom dia. É E verdade. que tábua de salvação que vai me socorrer? Nenhuma. A única salvação, a única e verdadeira tábua de salvação é a própria criatura, é o próprio ser humano. Você vem e fala, ó, nós estamos aqui há muito tempo aqui, falando exatamente sobre novo ciclo, fim de um ciclo, Aham. um novo ciclo e tudo. Não como explicar que perto do novo ciclo, ou vivendo o novo ciclo, digamos assim, a população, os postulantes ao novo ciclo, né, vamos dizer, continuam ainda esperando, porque, por exemplo, eu entro numa escola de iniciação, vamos falar de escola de iniciação. Entro numa escola de iniciação, posso estar enganado, se eu estiver enganado, tudo bem, está aqui, eu boto a cara para bater. Eu entro numa escola de iniciação, quero alguma coisa em proveito próprio, não tenha dúvida. Eu vou buscar alguma coisa em meu benefício. A minha iluminação, a minha abertura de consciência, isso aqui, eu quero alguma coisa. Eu não estou lá de Uhum. santinho, não. Eu quero alguma coisa. Né? Então eu tô querendo uma tábua de salvação, entre aspas. Eu estou buscando alguma coisa. E alguns alcançam porque está dentro de um padrão de escolha. Outros chegam lá na frente e era isso. Ah, cara, vou começar de novo. Então não seria todo mundo, uns esperam através de salvadores, através de religião, alguém vai voltar para salvar alguém, para levar alguns escolhidos para algum lugar. Puxa vida, hein? Escolhidos no meio dessa turma toda, sei lá, para quê, né? Então, as pessoas ainda num novo ciclo postulando um cargo, eles não, o ser humano ele não consegue pensar coletivamente. Ele não consegue. As pessoas querem saber de salvar a si próprias e não quer saber do vizinho ou da turma de baixo, da rua de baixo, se vai se salvar tudo. Sabe? Continua esse egoísmo. Então, a gente quer, a gente se esforça para visualizar um mundo, uma sinarquia, né, futura, essas coisas que a gente fala aqui muitas vezes, com seres com uma consciência limitada ainda. É muito difícil essas coisas. Tem um aspecto, a gente sempre tem que buscar o aspecto positivo, né, Greco? Tem um Vamos aspecto lá. positivo que daí, assim, aquele que está numa escola de iniciação, pressupõe-se, né, pressupõe-se que ao menos ele quebrou os grilhões das religiões, né? Então, assim, ele aprendeu que ele não pode só ficar sentado pedindo para Deus mandar a tábua, mandar um navio inteiro, para Deus parar de chover, para Deus mandar o rio secar, essas coisas assim, que ele tem que andar, ele tem que ir buscar uma solução. Uma vez no caminho da iniciação, né, aí a constatação
que a primeira coisa que tem que ser desenvolvida com relação ao seu próximo é o respeito. Então, no caso dessa analogia que a gente está fazendo, essa brincadeira que a gente está fazendo, do fato de daí a pessoa não dar bom dia para o outro no elevador, o problema não está em quem não fala bom dia. O problema está em quem espera receber um bom dia, né, e se desconstrói quando não recebe. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que aprender a ter paciência, né, e entrar no elevador e respeitar o direito ao silêncio que o outro tem, até que o outro, então, um dia, em estando bem, fala assim: bom dia, Jorge. Bom dia, Grego. Bom dia, você. Daí você vai responder: bom dia, que bom conversar contigo. Então, você compreender que o outro faz parte do caminho tanto quanto você, que o outro tem tanto direito quanto você, que não tem sentido você pensar que vai escalar o Everest quando o outro ainda está engatinhando e que daí a humanidade vai ser feliz, né? Você compreender que o que se conceitua como novo ciclo, né, não é um conglomerado de conhecimento, é um estado de consciência. Enquanto isso não chega, a angústia em um caminho de iniciação, ela é tão intensa quanto aquele momento que antecede o início da iniciação, o início da iniciação, que antecede o início de você caminhar em busca de uma compreensão. Então, enquanto você não compreender que é necessário ficar em paz e respeitar o outro, né, para que você possa repartir fraternalmente, desde que o outro... É para assim, um exemplo, né? A gente conversa e essa nossa conversa fica em um canal no YouTube. Acessa quem bem entende, aquele que é a causalidade, e a pessoa vai assistir 1 minuto ou 1 hora, e daí ela critica positivamente ou negativamente, ou então ela vai e não liga a mínima. É isso aí, né? Me causa mal o fato da pessoa ter vindo aqui e falar assim: pô, mas o Jorge, aquele cara, o cara não diz nada com nada. Eu disse: realmente eu não digo nada com nada. Tomara que um dia possa ser útil para você, eu vou tentar melhorar. Agora, se ele vem assim: pô, você não fala nada com nada, e daí isso vai me desconstruir, eu vou me adequar às angústias dele, não as minhas. Então, primeiro eu tenho que resolver as minhas, para estar calmo o suficiente para poder trocar ideia que contribua para que a angústia do outro também seja minorada ou resolvida, né? Não adianta dar abraço de afogado. Você tem assim, você tem o bem e o mal, né? Você tem a tese e a antítese. Não adianta você pensar que para você chegar na felicidade, né, você tem que ser o bem pleno, o bem integral, o bem perfeito, o bem acabado. Porque se você for o bem, assim, o suprassumo do bem, você não está conseguindo mais nem contemplar o mal. E se você é o suprassumo do bem sem contemplar o mal, você não está praticando o bem. Então você não é bem coisa nenhuma. Você é egoísta, né? Aí você tem que fazer o quê? Fazer com que em você, convivendo bem e mal, quer dizer, contemplando com paciência, com harmonia, com fraternidade, com honestidade, com ética, o bem e mal, que são tese e antítese, se fundam na síntese. Quando acontece a síntese, então daí o bem aprende a conviver com o mal. Por quê? Porque o mal é só aquele bem que está em estado temporário de ignorância, de avidya. Ou o bem é só aquele mal acelerado, o mal é só aquele bem desacelerado. Então, a paciência para compreender que todos têm que conviver e cada um no seu tempo se transmute, essa é a felicidade. Nesse momento, você não usa ninguém. Você pula no rio, pula no mar, encontrou um tronco, né? Esse tronco, cara, vamos tentar mudar nossa vida junto, né? Com todo o respeito. Aí o tronco vem e me fere. Mas é que é da natureza do tronco, então não vou pegar e brigar com o tronco no meio do rio revolto, né? Ou no meio do mar revolto, porque daí eu não vou me afogar, porque estou agarrado na tábua, né? Mas vou morrer de hemorragia de tanto machucado que vai ter. E aí a culpa é da tábua de salvação? Não, por quê? Porque a tábua ela é o que ela é.
Você sabe que Ela estava no caminho dela. você sabe que você está me trazendo à mente assim, você vai lembrar o que você está falando, o filme do Tom Hanks, né? O Com a náufrago. bola, com o Wilson, né? O Mas Wilson. é uma boa. Você vê, eles têm aquele encontro, convívio, conversa com ele, dá valor a ele, aquela bola ali motiva ele a continuar em frente, né? E de repente ela vai embora. Né? Não, Ela e se segue seu ele. curso, como você falou no começo, sabe? Ele agradece a bola, fica triste porque ela foi embora, mas ela seguiu seu curso e ele também o dele, né? E se você pega daí esse exemplo, e aí o ator é, trata a bola como Deus, espera que a bola resolva todos os seus problemas e se revolta quando não resolve, ele teria um problema mais para resolver, que seria a revolta. Né? Isso. Quando ele trata a bola como o que ela passa a ser uma parceira das peripécias do dia a dia. Né? Então, a tábua de salvação perfeita, né, é aquela que é respeitada, né, e que se diverte tanto quanto você, né, pelos caulos que a gente leva da vida todos os dias. Sem Essa é a dúvida. tábua perfeita. Porque essa tábua, né, quando terminarem as ondas, quando terminar a travessia, ela pode seguir seu caminho ou não, mas é um amigo que seguiu o seu caminho. E ela leva as experiências de ter convivido com um cara doido que quis atravessar na contramão e tal. E eu levo as experiências assim, puxa, mas era uma tábua meio doido que queria que eu seguisse em direção à foz do rio, mas eu falei para ela, tábua, a foz do rio vai fazer com que o rio desapareça. Eu não quero desaparecer. Aí a tábua falava para mim, mas é que você não é um rio, você é um ente humano. E eu sou uma tábua, eu não vou desaparecer, eu vou aportar em um lugar. Né? Mas eu queria fazer com que a tábua assimilasse os medos do rio, os medos que o rio tinha. É incrível, é Mas ela, verdade. muito consciente, sabia que ela era a tábua e o rio era um meio. Então a vida, ela é um meio para que a gente aprenda a conviver com aquilo que no rio existe. Quando a gente aprende a conviver com aquilo que no rio existe, a gente passa a tratar com respeito a água, a onda, a tempestade, o que está de revolto do leito do rio ou do mar, o choque do rio com a sua foz, que daí o mar onde desaparece, a razão do rio ou do mar estar revolto, por que eu estou ali, por que a nave que eu estava afundou, o que vai... Quando eu consigo, então, aceitar e compreender todos esses eventos, né, eles se transformam de dor em aprendizado. E aí, independente de qual seja a minha direção, né, ela vai ser plena de tranquilidade. Ah, mas e se a minha direção, né, não for lugar nenhum e for o fundo do mar minha direção? Ainda assim vai ser um fundo de mar tranquilo. Por quê? Aprendi. A questão é não transformar aprendizado em dor. A questão é não transformar o parceiro de caminhada em culpado. A questão é não usar o outro. A questão é respeitar aos outros, a todos. Mas para que eu respeite a todos os outros, eu primeiro tenho que respeitar o quê? A mim mesmo. Se eu fico o tempo inteiro tentando me apoiar em alguém ou alguma coisa, significa o quê? Que eu praticamente me considero como se não tivesse pernas para andar. E na menor vicissitude, na menor dificuldade, o que eu faço? Apelo a Deus, peço ajuda para alguém e tal, prometo, juro. Né? E é assim, todos os dias são de tristeza, todas as noites são de orações, todas as manhãs são de expectativas, todos os dias são de tristezas, e aí de tristeza, oração, revolta. E aí vai. Chega um ponto em que fala assim, puxa, mas e a tua vida? Nossa, minha vida não. Por isso que agora eu entendo por que dizem que a vida é um mar de lágrimas, porque nada dá certo. Todo mundo me magoa, todo mundo isso, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. A vida, porque não sei o quê, porque a vida, meu pai, minha mãe, minha profissão, minha cidade, meu vizinho, tal. E eu me sinto assim, sabe aquele átomo que daí ele se sente assim tão deslocado que ele não queria ser átomo, mas não tem para onde ele ir no universo, porque o universo inteiro é átomo. Aí é uma vida de tristeza, aí não tem jeito, né? Sabe o que você está falando agora? Me lembrou isso. Você lembra uma vez que nós fomos a Salvador, né? Itaparica, né? Fomos a Salvador. Nós visitamos um lugar lá em Salvador e nós fomos até lá embaixo, você lembra, né?
E ali, aí, Tem que tomar cuidado quando fala lá embaixo, o pessoal pensa que a gente foi na lagarta, né? é, mas esses dias aqui eu compartilhei no Facebook uma imagem muito significativa que eu achei, que eu recebi assim, recortei e publiquei. São tipo aquele lugar que a gente sentou lado a lado, aquelas cadeiras lá, né? Tem um monte de pessoas sentados assim, seres iguais em supinação, né? Em supinação, e tem um destoando desse grupo que está em agradecimento, É isso aí. sabe? Foi exato. Ó, eu falo, meus pelos sobem assim, porque a gente sabe, Esse é o sábio, os outros são humanos. olha só, é incrível como sobe aqui o troço aqui, porque a gente sabe pedir muito, mas não sabe agradecer, né? Agradecer, não precisa Aham. agradecer para ninguém, não necessariamente alguém. É agradecer a lei, aquilo que você acredita, vai tudo bem, que você está vivo, que você está respirando, que você tem saúde, que você tem família, que você tem. Pô, você tem É um porque assim, novo Grego, dia é para porque assim, continuar tentando. o ser humano, a imagem que a gente pode fazer, o espírito de cada um de nós, é como se fosse um pedaço de fogo cósmico, né? Um pedaço de uma estrela, que ele está envolto em várias camadas de matéria mais densa, né? E jogado, caído nesse mundo de matéria mais densa, tentando transformar aquela matéria assim, em igual característica assim mesmo, quer dizer, fazer que aquela matéria que o envolve fique incandescente, fique flamejante, né? Fique ígnea, para que ela compreenda, porque daí em a matéria ficando ígnea, então esse pedaço de estrela, esse pedaço de fogo cósmico que é o espírito, consegue então trocar ideia, contar assim, puxa, no mundo flamejante e tal, mas só que daí, ao invés de a gente possibilitar essa permeabilidade, essa eclosão do espírito, essa eclosão dessa natureza espiritual, a gente fica cada vez mais colocando concreto, cimento, ferro É e isso aí. mágoa e dor, né? E aí comprimindo cada vez mais, chega um ponto em que daí aquela grandiosidade que é cada um ser humano, ela está reduzida a uma pequena chispa, assim, quase se apagando, assim, né? E a vida inteira é usada só para reclamar, para pedir, para invocar, para se revoltar, para brigar, para assim e tal. E a natureza primeira do ser humano, que é divina, está sufocada. E o ser humano faz o quê? Ele cria uma segunda natureza. Qual é a segunda natureza? A do reclamão, a do pedinte. O cara é um pedinte cósmico, né? Um reclamador universal, um apontador de dedo profissional, né? Um julgador profissional, um revoltado profissional, né? E Você disse, nada disso é divino, nada disso compete ao ser humano. você disse anos atrás mesmo, eu tenho boa memória, que todas as noites, quando você vai deitar, você, não sei se você continua fazendo, você faz uma reflexão sobre o seu dia. Você Aham. faz. Uhum. Você faz então. Todas as noites eu me preparo para morrer, né? E porque a morte, o que que é? Você vai pegar e vai fazer Você continua fazendo um- isso. lógico, você vai ver de forma invertida. Então eu vejo assim, né? Acordei e pensei isso, e fiz aquilo, e disse isso, e eu tal, fiz, vim, tal, disse isso que tal. Daí eu fui, daí escovei os dentes, tomei banho, botei pijama, deitei, né? Fiz o inverso da minha vida, me preparei para morrer, morri, dormi. E amanhã? Amanhã é outra vida, né? E aí, no pensar, eu digo assim, puxa, não adianta me arrepender, porque daí então eu não dei bom dia para o grego no elevador. Isso já passou, né? Agora amanhã o que que eu vou fazer? Primeira providência, bom dia, grego. Se eu Aí vou eu não, responder ou não, é outra história, né? não É, importa. Eu é tenho isso que aí. ficar feliz em cumprir a minha parte, na espera que do fato de tanto eu falar bom dia para você, você fala assim, puxa, mas aquele cara é um insistente, né? Eu ver se vou falar um bom dia, ver se pelo menos ele sossega. Aí eu falo para você, bom dia. Aí ele fala assim, tá, bom dia. Aí eu disse, ótimo. Aí o que que eu vou fazer amanhã? Vou dizer bom dia de novo para você. Daí você não vai falar, eu vou ficar impactado? Não, eu vou ficar mais 1000 dias falando, para que daí você venha um dia e fale. Chega um ponto em que daí a gente não se encontra mais no elevador, o meu ciclo já acabou, né? E você vem e diz assim, puxa, mas aquele cara não veio para me dar bom dia hoje.
Aí a memória do bom dia, o bijo do bom dia, a semente do bom dia foi plantada em você. E eu te dei bom dia todos os dias, sem te pedir nada em troca. Né? Aí você, puxa, mas o cara, tô até sentindo falta daquele maluco que me dava bom dia todo dia. Daí você já sei, você é tão maluco quanto. Entra uma pessoa no elevador, você fala assim, bom dia. A outra não te responde. Ele fala assim, putz, agora eu sei como é que ele pensava quando eu não respondia. É isso aí. E é verdade mesmo. Plante sementes de bondade sem olhar a quem. Siga em frente. Né? É como dizia o professor Henrique José de Souza. Então, não importa, não importa. Né? Você não tratar os outros como tábua, não usar e jogar fora, não querer moldar a tábua, não querer mudar o destino de ninguém. Paciência, parcimônia, educação, ética, amorosidade, fraternidade, força, determinação, para quê? Para que a gente consiga fazer com que ecloda essa primeira natureza, transformando essa segunda natureza humana, e aí então todos nós somos ígneos, todos nós temos consciências cósmicas, né, andando antropomorfizadamente, criando um novo estado de consciência, e aí então sim, a gente está no ciclo avatárico. Muito bem. Puxa, faz alguma complementação aí, acho que então, eu travei aqui. Você está me vendo? Você está me ouvindo? Tô ouvindo você, mas Eu não vou vendo mexer não. aqui, a minha câmera travou, mas eu não vou Ah, mexer para não prejudicar. Então, tá, deixa eu só ver se é a internet, Grego, daí não, é o depois eu meu, é te a minha mando. sim, é a minha É a aqui. tua? Pode ficar tranquilo. Eu tô, Aconteceu, tô com 200, tô com 190 mega aqui, o minha não né, é. travou aqui a minha, mas eu não Tá, vou mexer não para não estragar sim. nosso. Né? Então, o que a gente deve fazer, é a sugestão, né? Não é conselho, é sugestão, assim, se a gente tiver que se lançar nos males do dia a dia, nos males da vida, nos rios da vida, se lançar com parcimônia, respeitando a tudo e a todos, né? E caso eu precise de apoio de alguém, você lembre que aquele alguém, né, aquele apoio, ele também é um alguém. Então, trate aquele apoio como alguém, com respeito, com ética, sabe, com um comportamento adequado, porque daí você vai fazendo com que todas aquelas pessoas, todos aqueles seres com os quais você teve contato ao longo da tua vida, fique com um pouco daquilo que você tinha para compartilhar. É isso. Eu acho que ficou claro assim. Dessa A forma, a gente gente, consegue levar uma vida pacífica, não é? Porque tem uma coisa que é muito intrigante, que é assim, Grego, se assim, quando estou num mar revolto, eu quero moldar a tábua de salvação para que ela fique exatamente como eu desejo no meu dia a dia, né? Às vezes eu vou moldar e vou cortar e aparo daqui, aparo dali, corto de tal maneira a tábua de salvação que ela acaba se transformando em uma lasca, né? E daí afundo eu e a lasca, eu destruí a sem tábua de dúvida. salvação, né? E afundei e ainda vou afundar, maldizendo a tábua porque ela não me deu sustentação quando eu a desconstruí. Então, respeitar o outro fraternalmente é o primeiro passo para que a gente consiga transitar a nossa vida inteira adequadamente, nos comportando como seres humanos e respeitando todos aqueles que têm tantos direitos quanto nós temos de viver a vida um dia a cada vez à sua maneira. Mas como milagres não acontecem assim fácil, milagres acontecem, né? O que a gente chama de milagre. Finaliza com aquela frase do professor: para que isso seja possível que você falou, a pessoa precisa ter caráter, né? E você fala como é que se forma um caráter? Fala aquela frase. É, repetir um pensamento, repetir um ato gera um Isso, pensamento. isso, Repetir um pensamento, ele molda o caráter. Quando isso. molda o caráter, você molda o destino. Quando você molda o destino, você criou um karma. Então pronto. Então, o teu trato no dia a dia com aquelas tábuas de salvação, sem você perceber, é a maior determinante kármica que você tem ao longo da sua vida. Então falamos em milagre, né? Então esses pequenos ensinamentos que você deu são parte do que aquilo que a gente chama de milagre. Você seguindo essas coisas do caráter, dessa formação que se falou, você consegue o que se chama milagre, que não deixa, que não é, na verdade, não é um milagre, é uma coisa perfeitamente factível.
Lembrar isso, Grego, que daí, assim, a vida não é a suprema vitória do bem, porque deu o bem esmagando o mal. Isso é coisa de religião, isso é bobagem, né? A suprema vitória da vida, da existência, da evolução, é o bem e o mal de mãos dadas a caminho da síntese. Perfeito, de mãos dadas, isso aí. De mãos Isso dadas aí. é você compreender as pequenas e aceitar as pequenas imperfeições, tanto nos outros quanto em você. Por quê? Porque daí com o tempo elas vão se transformar em imperfeições tão perfeitas quanto possível. Por quê? Nunca vai ser totalmente perfeito, porque a matéria tem que continuar existindo. E a matéria, em relação ao espírito, é cristalização, é imperfeição. A matéria é um espírito imperfeito, e o espírito é uma matéria perfeita. Eles têm que coexistir para que a evolução seja possível. E dentro disso, você tem que encontrar o quê? Paz. Isso que a iniciação te dá, paz. Você consegue andar nos meandros do bem e do mal humano, estando em paz, a todos e a tudo respeitando, eubioticamente. Fraterno abraço a todos vocês, meus irmãos. Fiquem bem, fiquem em paz, que vocês tenham uma caminhada mansa, profícua, feliz, saudável, harmoniosa, eubiótica, que você chegue em estado de consciência adequado a esse ciclo avatárico que a gente está vivendo, né? E que vocês se tornem amigos, irmãos de todas as tábuas que cruzem os seus caminhos. Uma boa vida para vocês. É isso aí. Obrigado, irmão. Forte abraço e até a próxima semana. Tudo de bom. Tchau.